Diz assim a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos pela palavra, a palavra do Senhor escrita e chegada até nós, é alimento, ó Deus, para as nossas vidas nesta noite. Sabemos que o Senhor nos deixou a revelação escrita para que possamos ter nela confiança da nossa fé. E eu oro para que nessa noite esse trecho da tua palavra que será explanado, ó Deus, alcance os nossos corações, os corações de todos aqueles que ouvirem esta mensagem, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu povo seja edificado. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Muito bem, queridos irmãos, eu tenho falado com vocês que Efésios, a partir do capítulo 4, é quando Deus fala para nós: olha, eu já fiz tudo por você, eu já morri na cruz, eu já vivi nessa terra, eu já ressuscitei, agora eu estou assentado à destra de Deus Pai na altura, e eu agora enviei o Espírito Santo, vocês estão agora com o Espírito Santo disponível para ajudar vocês, para vocês serem cheios dele, e para que agora não eu mais, o Senhor, faça tudo em vós, mas para que agora eu, o Senhor, faça em vós e por meio de vós. Então, até o capítulo 3, Deus está fazendo tudo em nós e nos deixando numa atitude passiva. A partir do capítulo 4 de Efésios, Deus está dizendo para nós: agora levanta, porque o meu Espírito em vós é o que vai continuar fazendo com que o meu nome seja glorificado. Capítulo 4 de Efésios até o capítulo 6, Deus vai ensinar o seu povo a viver de maneira digna do evangelho que nós fomos chamados. Jesus morreu em nosso favor, Jesus ressuscitou por nós, para que a gente consiga viver uma vida digna do evangelho. Portanto, irmãos, eu já tenho falado para vocês que a máxima desse texto é: Deus em Cristo nos edificou como sua igreja e deseja que sigamos agora em unidade, trabalhando nessa edificação. Deus começou a sua obra, edificou a igreja está edificada pelo poder dele, por causa da morte dele, por causa do sangue dele. Não depende absolutamente nada de nós para a salvação, mas agora o Senhor quer agir em nós para edificar ainda mais o seu corpo, para que outras pessoas cheguem e para que nós todos alcancemos um propósito. Então, meu irmão, se você já se converteu ao Senhor Jesus, se você já deixou de lado a sua vida pecaminosa, se você já entendeu que é com Cristo que você tem que viver nessa vida, eu quero te dizer uma coisa: Deus tem um propósito para você. Amém?
Deus não te salvou para levar você para o céu. Não foi para isso. Esse é só o fim. Como eu já disse aqui, se Deus só quisesse nos levar para o céu, Ele nos salvava num momento, num segundo momento dava um infarto de presente e o problema já acabou, já ia morrer, já ia para o céu. Deus tem um propósito. O propósito dele é edificar a igreja dele nessa terra. O propósito dele é que o reino dele se expanda. O propósito dele é que as portas do inferno não prevaleçam contra o povo de Deus. E para ele cumprir este propósito, ele, por meio do seu Espírito, da sua palavra, quer edificar a minha vida e a sua vida. E quer usar a minha vida e a sua vida para a glória dele. Então agora eu preciso olhar para o Senhor diante desse texto e dizer: Senhor, aonde está a minha responsabilidade? O que é que eu devo fazer e o que o Senhor quer fazer em mim e por meio de mim? Então, queridos irmãos, primeira coisa, a Bíblia aqui nesse texto vai dizer o seguinte: Deus, o nosso Senhor Jesus, deixou os dons capacitando o seu servo para edificar a igreja. Ele é claro, olha lá, no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O Senhor deixou dons com os seus servos, para que os seus servos continuem trabalhando na edificação da sua igreja. E é interessante, eu quero passar aqui rapidamente, porque o Senhor, na carta aos Efésios, ele vai mencionar esses 5 dons que ele deixa aí, e que ele não menciona mais depois nessa classificação. Então Paulo está dizendo: olha, agora vocês vão viver de maneira digna. Vocês vão viver como povo de Deus, vocês vão viver em unidade de fé. Ele fala isso do versículo 1 até o versículo 6. Ele vai dizer: vocês vão viver em um só Deus, uma só fé, uma só esperança. Ele vai entrar nessa questão doutrinária da igreja, dizendo que nós, igreja do Senhor, temos que partilhar da mesma fé. E agora, a partir do versículo 7, ele diz: bom, esta igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo, edificada por ele, agora também vai receber dele uma porção que não poderia vir de outro lugar, porque é só o Senhor que pode capacitar o seu povo. Nenhum cristão pode fazer nada na sua própria força, amém? Você crê nisso? Jesus foi bem claro, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, ele vai enviar o Espírito, ele ia enviar o Espírito. Capítulo 21 de João, Jesus fala sobre isso e sopra sobre o povo o Espírito, sobre o seu povo o Espírito. Capítulo 1 e 2 de Atos, nós vemos a promessa e o cumprimento da descida do Espírito Santo. E agora, quando o Paulo vai falar aqui, ele diz: olha, aquele que desceu, Jesus, foi até o túmulo, foi até as partes inferiores da terra, né? Porque Pedro vai dizer que ele pregou aos espíritos em prisão, ou seja, ele estava falando para aqueles que esperavam a salvação e não tinham vivido o tempo de Cristo. E aí diz que ele levou o cativo o cativeiro. É uma ideia teológica que Deus em Cristo ali agora cumpre toda a promessa e leva o povo que está esperando a vinda de Jesus para o céu. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele encheu todas as coisas, ou seja, ele cumpriu tudo que ele tinha para cumprir. Todo o propósito estabelecido no ministério da pessoa de Jesus, na morte, vida e ressurreição, fora cumprido. E agora, nesse momento em que tudo está cumprido, ele está ao céu, ele não vai descer mais até a sua segunda vinda aqui a essa terra, né, a volta dele. Ele vai derramar o Espírito dele, e o Espírito dele vai fazer todas as coisas.
E o que o Espírito Santo de Deus faz quando ele vem sobre nós? Ele capacita os crentes com os seus dons. E nós vimos isso em Atos, capítulo 2. Quando o Espírito Santo desce e os irmãos começam a falar em outras línguas e a profetizar as coisas concernentes ao reino de Deus. E agora Paulo está dizendo, essa maravilha na igreja, Deus deixou, estipulou estes 5 dons principais, que são os dons de liderança, que são os dons que o Senhor deu para que a igreja pudesse ser edificada. Qual é o primeiro? Apóstolos. O Senhor, Deus, deixou os apóstolos. Não esses que você ouve por aí hoje, viu? Esses aí, eles se denominaram apóstolos por si mesmos. Mas os da palavra foram denominados por Deus. Deus deixou alguns apóstolos. E o que a gente entende por apóstolos? Apóstolos, irmãos, são aqueles que andaram com Cristo, receberam dele a mensagem, viram Jesus, e eles então tiveram a autoridade dada por Deus para estabelecer a fé e a doutrina da igreja cristã. Estes são os apóstolos. Hoje nós temos toda a doutrina e fé estabelecida na igreja pelos apóstolos. Eles foram usados por Deus para fundamentar a nossa fé. Quer ver isso? Abra Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, verso 42. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, quem que ensinou a doutrina para a igreja foram os apóstolos. Por que os apóstolos poderiam ensinar as doutrinas para a igreja? Porque eles andaram com Cristo durante 3 anos, aprenderam de Cristo durante 3 anos, e agora, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, eles iam ensinar as doutrinas para a igreja. Porque até então, irmãos, a igreja não tinha doutrina. A igreja não conhecia qual era todo o plano de Deus. Mas porque os apóstolos de Deus que andaram com Jesus ensinaram e escreveram isso, a igreja de Jesus sabe no que precisa crer e o que não precisa crer. Logo, eu e você não precisamos mais ser enganados, porque os apóstolos deixados por Deus edificaram a igreja nas doutrinas. E esse é o propósito de Deus, está lá no versículo 14 do texto que nós lemos, no Efésios 4. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Como é que eu vou me livrar dos erros? Eu vou me livrar dos erros porque eu entendo que Deus deixou os apóstolos, homens de Deus, que andaram com Jesus, ouviram dele, viram, como João escreveu, os nossos olhos o viram e nós o apalpamos. Sabe por que João escreve isso? Os nossos olhos viram e nós o apalpamos? Porque naquela época já tinha um grupo que se dizia discípulo de Jesus, mas não tinha andado com Jesus, ensinando dentro das igrejas que Jesus Cristo veio, mas ele era um espírito, portanto ele não tinha morrido na cruz do Calvário, portanto ele não tinha sofrido, portanto ele não tinha vertido sangue, portanto ele não tinha morrido e portanto ele não tinha ressuscitado, mas ele foi um espírito que Deus enviou para ensinar verdades, que deveríamos obedecer Jesus, mas que ele não tinha ressuscitado. Isso é uma heresia. E a igreja já estava caminhando por acreditar nessas coisas quando João escreve o seu evangelho. E o evangelho que João escreveu foi para defender a divindade de Jesus Cristo, Deus homem, Emanuel, encarnado, viveu e morreu entre nós. E por fim ressuscitou. No que você acredita? Você pode acreditar naquilo que os apóstolos ensinaram. E aonde está, pastor, o que os apóstolos ensinaram? Está aqui, nas Escrituras.
Os apóstolos ensinaram sobre a doutrina da Trindade? Sim ou não? Sim mesmo. Nós vimos aqui domingo passado. O texto logo em cima, Paulo fala sobre a Trindade. Então eu acredito que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E os três são um. Eles não se formam um. Eles são completos em si e são completos sendo Deus. O que mais que eu acredito, pastor? Eu acredito que nós vamos ressuscitar dos mortos, amém? Você crê mesmo? Por que você crê? Porque os apóstolos ensinaram, porque Jesus ensinou, e porque está escrito na sua palavra. E nós cremos, irmãos, que toda última sexta-feira do mês, a gente tem que fazer uma oração em favor das nossas famílias e acender vela para eles, amém? Vocês não creem nisso? Não? Por que não? Por que você não acredita nisso, irmão? Tanta gente faz. Muito obrigado, porque Deus é luz, não precisa acender vela. Mas também por quê? Porque não está escrito aqui. Porque isso quem faz é invenção de homens. Então os apóstolos são aqueles que o Senhor Deus deixou para revelar a sua vontade, porque eles andaram com Cristo, aprenderam de Cristo. E os apóstolos não existem mais, porque se existissem deveriam ter 2000 anos. Então esses que aparecem na televisão com chapelão, com lenço, com roupa de saco, com não sei o que, e lá, não são apóstolos. Se não são apóstolos, não são homens de Deus. Se não são homens de Deus, são hereges. E se são hereges, nós não escutamos. Amém? Efésios, Paulo está dizendo, Deus constituiu sua igreja. E ele deixou apóstolos. E ele deixou também, irmãos, profetas. Ora, o que é profetas? Profeta é todo aquele que fala, proclama a palavra de Deus. E qual é o propósito do profeta? Pastor, o profeta é aquele que traz uma revelação. Não é só isso. Não é. Não é alguém que tem uma inspiração, chega na sua frente e diz, irmão, estou sentindo. O bom vai ganhar na Mega Sena. Ninguém falou aleluia. Não. Profeta é aquele que proclama a verdade revelada. Por quê? Porque antigamente o profeta proclamava aquilo que ia ser revelado. Mas a Bíblia diz que tudo que tinha para ser revelado já foi revelado. Você quer saber o futuro? Quem quer saber o futuro aqui? Levanta a mão. Ninguém quer saber o futuro? Irmãozinho, indicar para você ler o livro de Apocalipse. Se você quiser saber o futuro, leia Apocalipse, está lá. Você vai ver o futuro. Você sabe de tudo que vai acontecer. Você não vai ser pego de surpresa. Estourou a Terceira Guerra Mundial. Ai meu Deus, nossa, eu não sabia que isso ia acontecer. Por quê? Não leu a Bíblia. Leia lá o discurso de Jesus em Mateus 24 para frente, quando ele começa a falar das coisas dos últimos dias. Ai pastor, o mundo está tão cruel, né? Nossa, as pessoas estão fazendo tanta barbaridade. Eu não esperava isso. Irmão, eu espero pior. Leia Mateus 24 em diante. Você não precisa esperar que alguém venha falar para você algo que já está estabelecido pela palavra de Deus. Então, profecia nova não existe. Ai pastor, mas alguém pode ter um sonho revelador? Alguém pode trazer uma palavra de Deus para mim? Até pode, mas a Bíblia diz lá em Coríntios que você tem que julgar. Você vai julgar. Será que realmente isso condiz com a palavra de Deus? Por exemplo, eu vi uma vez um profeta que foi para um irmão, né? E falou para ele o seguinte, numa igreja aí. Por irmão dele, né? Ele me contou. Foi o que o profeta chegou e falou assim, você casou com a mulher errada. Você tem que separar dessa mulher e casar com aquela irmã lá. Ele vai fazer isso? Pode ter tido vontade.
mas é contrário à palavra. Então, se tem uma profecia, uma revelação ou algo que alguém diz que é contrário à palavra de Deus, a gente não escuta. Para que serve o dom do profeta? Por que o profeta, e o que o profeta tem que falar? Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios 14, 3. Paulo está escrevendo no 1 Coríntios para dizer dos dons, né? Mas aí ele vai dizer que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas. E no versículo 3, ele diz: mas o que profetiza fala aos homens. Fala o quê? Edificando, exortando e consolando. O ministério do profeta está ligado à sua palavra. O profeta do Novo Testamento, na igreja de Jesus Cristo, não anuncia coisas novas. Ele retifica aquilo que já foi revelado. Então nós pregamos aquilo que a palavra de Deus diz, e quando nós pregamos, e exortamos, e edificamos, e consolamos, está em nós o quê? O dom da profecia. De certa forma, o pregador desta igreja é um profeta, porque ele está anunciando o que foi revelado para exortar, consolar e edificar a igreja. Amém? Terceira coisa que o Senhor coloca aí nesse texto é que existem também os evangelistas. Quem são os evangelistas? Evangelistas são aqueles que o Senhor tem dado uma capacidade maior para evangelizar, embora esteja sobre todo cristão a responsabilidade de anunciar a salvação. Todos nós temos que evangelizar. Contudo, entretanto, todavia, Deus dá a alguns a condição espiritual para ter uma habilidade maior na execução da evangelização. Então é o seguinte, o crente normal, para ele falar de Jesus, ele rodeia, e vai: Jesus te ama. Né? O evangelista, você conversou com ele 5 minutos, já ouviu o evangelho todo. Ele já falou até para você: se você não aceitar Jesus, você sabe para onde vai. Ele tem prática, facilidade, disposição. Ele não para, ele quer estar conversando com as pessoas e falando para elas do amor de Deus. Ele tem isso como algo fundamental. E Paulo parece que no texto lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 5, ele mostra para nós que Timóteo era um evangelista. Olha lá, 1 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então Paulo percebe em Timóteo alguém que tem o dom de evangelização, e por isso Paulo diz para ele: cumpre cabalmente esse seu ministério, faça isso para o que você foi chamado, faça o trabalho do evangelista, o dom que está sobre você. 2 Timóteo, Paulo está escrevendo para dar um up em Timóteo. Parece que Timóteo está meio, borocochô no ministério, está achando que não é mais isso, que talvez ele errou, devia ser açougueiro mesmo, e aí ele foi para o ministério, as coisas não estão andando muito do jeito. Aí Paulo escreve a carta para Timóteo, 2 Timóteo, é Paulo dizendo para ele: menino, eu andei com você, eu sei quem você é, levanta. E aqui no final Paulo diz: faz o trabalho que está sobre você, o dom que Deus te deu, e eu conheço o dom que Deus te deu, faz o trabalho de um evangelista, fala de Cristo para as pessoas. Eu tenho um primo, mas agora ele sofreu um AVC e ele está acamado. Mas é interessante. Quando eu não era evangélico, eu corria dele, porque eu sabia que a gente ia conversar 2 minutos sobre o Palmeiras, que ele é palmeirense, né? E aí ele já ia arrumar um jeito
de entrar no evangelho comigo. Ele ia arrumar um jeito de me convidar para ir para a igreja. Ele ia arrumar um jeito de falar de Jesus para mim. Ele ia falar um versículo. Ele ia falar uma passagem. Ele ia dizer alguma coisa que Jesus disse. Era impressionante como ele tinha capacidade de envolver as pessoas que estavam ao seu redor com o evangelho de Jesus. Impressionante. Eu percebia nele, logo que eu me converti, eu disse, o meu primo chama Claudenor, e a gente chama ele de No. E eu dizia, o No é um evangelista. Tem pessoas que o Senhor chamou para isso. Na Bíblia tem também Filipe. Depois você pode ver em Atos capítulo 21, versículo 8, que Filipe é também conhecido como o evangelista. Então Deus deixou apóstolos, profetas, evangelistas, e por fim Deus deixou pastores mestres. Aqui, irmãos, há uma discussão entre ser pastores e mestres ou pastores mestres. Eu vou adotar hoje, a gente não tem tempo, o pastor mestre. Por que eu entendo que é o pastor mestre? Porque quando Paulo escreve 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 2, Paulo vai dar as características dos bispos, pastores e presbíteros, e depois ele vai dar as características dos diáconos. O que diferencia um e o outro? Há uma única palavra no verso 2 que dá um enfoque maior para os bispos, presbíteros e pastores. Leia comigo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui está a diferença. Ao bispo, pastor, presbítero, ele precisa ser mestre. Não pode ser se não tiver a condição de ensinar as pessoas. Essa é uma característica específica que Paulo diz para Timóteo. Se você for escolher alguém para ser presbítero, escolha alguém que, além dessas características, que também tem que ter nos diáconos, essa pessoa tem a capacidade do ensino. Porque se esse homem de Deus não tem a capacidade para o ensino, ele não pode ser um pastor, ele não pode ser um bispo, ele não pode ser um presbítero. Ele pode ajudar em outras funções da igreja, mas ele está desqualificado para o presbitério, para o pastoreamento e para o bispo, naqueles que entendem o bispado. Então o pastor mestre deve ser capaz de instruir as pessoas da igreja em todos os assuntos que estão relacionados à fé. Irmão, o pastor não tem resposta para tudo na vida, mas o pastor deve ter resposta para tudo que está relacionado à fé. O bispo, o presbítero, não pode negligenciar isso, não pode negligenciar o estudo, não pode negligenciar a sabedoria. O cristão, para ser pastoreado, ele precisa ter alguém que tenha capacidade de conduzir a vida dele, porque senão será um cego guiando outro cego. E um pastor, um presbítero que não ama a palavra, o estudo da palavra, que não ama reconhecer que toda a sua vida tem que ser dirigido pela palavra, e a vida das suas ovelhas dirigida pela palavra, não serve para ser um presbítero e um pastor na casa do Senhor. Bom? Então essa é a grande... Obrigado, irmão. Você viu a minha aflição aqui, né? Deus abençoe. Então você precisa pontuar que Deus tem um propósito definido. Propósito definido por Deus para o pastor. Pastor, presbítero e bispo precisa saber ensinar as pessoas a respeito das coisas relacionadas à fé. O pastor precisa fazer isso. O presbítero precisa fazer isso. Isso não é papel do diácono. Isso não é papel do professor de escola dominical. O professor de escola dominical ele vai instruir a respeito da lição que é dada na sala de aula da escola dominical. Mas o presbítero e o pastor na igreja precisa fazer. Então, se você tem alguma situação que a sua vida precisa ser dirigida, é o pastor e o presbítero da igreja que você precisa perguntar. É para eles que você tem que chegar e posso marcar um horário.
preciso de um conselho, preciso de uma instrução, o que eu devo fazer com isso, o que eu devo fazer. Então o pastor tem que estar capacitado para fazer isso. O pastor que não é capaz de fazer isso, não está dentro do propósito, cumprindo aquilo para o qual Deus o chamou. O propósito então, irmãos, desses dons, em Efésios capítulo 4, é muito claro. Muito claro. Paulo diz que estes dons acima mencionados foram deixados para aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar os santos. Agora, para que um irmão precisa ser aperfeiçoado? Então nós vimos aqui, temos aqui os apóstolos que escreveram aqui, temos os profetas que pegam essa escrita, essa revelação, e pregam, e exortam, e consolam. Temos os evangelistas que pegam isso aqui revelado e anunciam aos que não são crentes a salvação em Jesus. Temos os pastores mestres que estão na igreja para pastorear o rebanho e para ensinar o povo a viver segundo as escrituras. E a pergunta é: para que todo esse serviço? Para que todo esse trabalho, gente? Não era mais fácil a gente se reunir só no domingo, cantar uns corinhos e ir embora para casa? Por que todo esse empenho de Deus em formar esse grupo de gente? E aí a palavra vai falar, tem um propósito. Porque os cristãos foram salvos não para ir para o céu. Não é o propósito do cristão. Não é só para ir na glória. O propósito que Deus nos salvou é para que aqui neste mundo nós sejamos aperfeiçoados. Mas aperfeiçoado para quê? Para ficar mais bonito? Para ficar melhor? Não, olha que interessante o texto no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Opa, então tem um propósito aqui. Deus está usando esses 5 ministérios para edificar a vida dos cristãos, para que os cristãos também desempenhem os seus próprios ministérios. E aqui está o pulo do gato. Porque todas as vezes que a gente olha para esse texto aqui, a gente fala: é problema de quem tem esse dom aí. É problema de quem foi apóstolo, de quem é profeta, de quem é pastor, de quem é evangelista. Eu estou fora, não tem nenhum desses 5, eu gosto de cantar. Mas aí o Senhor vai expandir o pensamento e dizer: esses 5 dons eu deixei para que a igreja receba e a igreja desenvolva outros dons. Porque não são só 5 dons que Deus deixou para a igreja, irmão. São vários outros. Então o propósito de Deus para você nessa noite, irmão, irmã, salvo no Senhor Jesus, use o seu dom para edificar a igreja. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida. Use o seu dom para edificar a igreja. Você foi chamado por Deus e capacitado por Deus para edificar o povo dele. E se você acha que você vem à igreja só para ser edificado, você está errado. Você não entendeu o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você seja edificado, mas que também, a partir daquilo que Deus te deu, você edifique. Como é que eu sei, pastor, o que eu tenho? Bom, pelo menos, irmão, 2 listas tem aqui para você. Ó. Leia aí. Abra comigo Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8. Romanos 12, do verso 3 ao verso 8. Porque pela graça me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé.
Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, em Romanos capítulo 12, verso 3 ao 8, você já pode encontrar onde você se encaixa. Pastor, não achei. Não tem problema. Vamos para 1 Coríntios capítulo 12. Se você entrar lá, você ler lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4 até o verso 11, diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Há então aqui descrito vários dons. Há aqui descrito vários serviços. E há aqui descrito várias realizações. Paulo vai citar só algumas abaixo, onde ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o Espírito, palavra de conhecimento, a outro, segundo o Espírito, fé, a outro, segundo o mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de língua, a outros, a capacidade de interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Alguns descritos manifestações do Espírito aqui. Paulo não entra em questão de serviço. Paulo não entra em questão de que aqui está eximindo todos os dons. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus que pode sim dar a nós capacitações espirituais, dentre as quais já estão estabelecidas nas Escrituras, mas que diante da sua sabedoria, Deus pode nos usar para tantos serviços e tantas coisas, que o nome dele vai ser glorificado. Uma pessoa pode servir ao Senhor sendo um cientista, um outro pode servir ao Senhor sendo um pedreiro, um outro pode servir ao Senhor sendo um professor numa faculdade, um outro pode servir ao Senhor auxiliando na igreja naquilo que ele tem capacidade de auxiliar. É Deus quem dá a nós a capacidade para que a igreja seja edificada. Agora, uma coisa eu sei: Deus deu dom a toda a igreja. A nós cabe utilizar o dom, ou simplesmente fazer como na história de Jesus, ficar com medo, guardar e dizer: quando o Senhor Deus voltar, eu vou mostrar para Ele que eu guardei tão bem o que Ele me deu. E não é isso que o Senhor quer de nós. Vocês conhecem a história. Deus quer usar a sua vida para edificar a igreja. O Senhor não nos deixou aqui para passeio. O Senhor não nos salvou só para a gente ir para o céu. O Senhor nos salvou porque Ele tem um propósito, que é edificar a igreja dEle, com os dons e talentos que Ele deu para o povo dEle, quando Ele assentou-se à destra do Pai nas alturas. E o Espírito de Deus foi derramado. E Paulo termina o capítulo 3 orando. E o capítulo 3 de Efésios, na oração de Paulo, ele ora, sintetizando mais ou menos assim: Senhor, que a igreja compreenda o poder que o Senhor deu a ela e como o Senhor quer usá-la. Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 20, oração de Paulo, antes de começar a dizer para nós o que Deus quer que a gente faça, como Deus quer usar a nós. E por último, irmão, não use só o seu dom para edificar a Deus, use também a verdade e o amor. Ele fala isso lá no versículo 15, Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A gente pode correr o risco também de ser pessoas que querem fazer as coisas,
mas a gente não se importa da maneira que faz. Eu conheço pessoas que elas são ótimas em fazer as coisas, mas elas não sabem lidar com outras pessoas. E isso causa mais prejuízo do que coisa boa dentro da igreja. Então, se não adianta ter alguém aqui na igreja que seja uma pessoa que prega bem, que faz isso, que acontece e tal, mas ele não consegue se relacionar com o outro, machuca o outro, despreza o outro, fala mal do outro. Então, mesmo que eu tenha dons, se eu não tiver a vontade, a intencionalidade de edificar a igreja do Senhor com amor e verdade, o meu dom não adianta nada. O meu dom causa mais prejuízo do que coisa boa. Então Paulo vai dizer no versículo 15: façam tudo seguindo a verdade e o amor. E no versículo 16 ele diz, cabeça é Cristo, né? Termina, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, cada um de nós, com os dons e com a verdade, o amor, vai efetuar o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então pense, se nós entendemos a mensagem que Paulo está dando à igreja em Efésios, o Senhor já deu a nós toda a capacidade de viver glorificando o nome dele, com os nossos dons, vivendo em verdade e amor uns aos outros. Para encerrar, eu queria que você lembrasse de 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 e 2 comigo. Paulo termina o capítulo 12 falando sobre os dons. E ele começa o capítulo 13 dizendo assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esse é o final do verso 12. Capítulo 13 ele começa: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Verso 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então Paulo está terminando este texto de capítulo 4 dizendo: vivam de maneira digna, edificando a igreja como? Observando os dons que Deus deu no meio de vocês. Observando o dom que Deus deu a cada um de vocês. Para que vocês, no dom que Deus deu, você exerça o papel que Ele quer que você exerça, para que a igreja dele seja edificada. Porque é nessa situação que o corpo de Cristo vai crescer. Mas não adianta você exercer o dom que Deus te deu, se você não amar profundamente o seu irmão. Não adianta você exercer o dom que Deus te deu, se você fere pessoas, se você machuca pessoas no relacionamento, se você não respeita os seus irmãos, se você fala mal deles, se você faz tudo contra o que não é demonstrar o amor em Cristo Jesus. Deus quer usar as nossas vidas para vivermos de modo digno, edificando a sua igreja e glorificando o nome do Senhor. Amém? Cristo já nos capacitou e deseja que a gente use a nossa vida para servir como edificadores do reino dele. Perguntinha para você: você já entendeu isso? Você já compreendeu? E aí, no próximo texto que nós vamos ver, Paulo começa a dizer: se você entendeu,
você começa a santificar a sua vida. Se você entendeu, você não vai viver mais como os gentios vivem. Se você entendeu, você vai abandonar o caminho do mal. Se você entendeu, você não vai mais praticar os pecados. Se você entendeu, cenas do próximo capítulo, só para você não faltar nos próximos cultos. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra. É maravilhoso entender que o Senhor fez tantas coisas por nós. E que agora o Senhor nos convida a sermos parceiros nessa grande missão de edificar a tua igreja, a igreja que o Senhor deixou, a igreja que o Senhor ama, a igreja que o Senhor virá buscar, a igreja que nós vamos ver daqui a pouco, mais à frente, que o Senhor diz que está preparando para ser sem mácula, nem ruga, sem defeito algum. Essa igreja, o Senhor nos convidou para fazer parte dela. Mas além disso, o Senhor nos convidou para edificá-la. O Senhor quer nos usar para isso. O Senhor quer usar o meu dom, o dom dos meus irmãos. O Senhor quer usar o amor que o Senhor já derramou nos nossos corações, como diz a sua palavra em Romanos. E nós precisamos sair daqui nesta noite, ó Deus, desafiados. Desafiados pela tua vontade. Desafiados, ó Deus, pela tua palavra. Então, Senhor, não nos deixe esquecer esta tua palavra. Guarda ela no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. E que cada um de nós aqui nesta noite possa perscrutar o coração e perceber aquilo que nós estamos fazendo no reino do Senhor. Que dons que o Senhor nos deu e que talvez a gente esteja deixando de lado. Será, ó Deus, que a gente tem chamado para alguma coisa e a gente se esqueceu. A gente abandonou isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova nossa mente e coração nessa noite. Enche-nos, ó Deus, da alegria de sabermos que o Senhor nos convidou para edificar o reino do Senhor. E acima de tudo, ó Deus, nos dá a condição de amar mais ainda os nossos irmãos. Converte o meu coração ao amor, Senhor. Converte o coração dos meus irmãos ao amor uns aos outros, a edificarmos a vida um do outro, como temos aprendido na escola bíblica dominical. Reveste-nos mais uma vez nesta noite, Senhor, do poder do Teu Espírito que o Senhor derrubou sobre nós e que já nos dá, ó Deus, a capacidade de vivermos uma vida digna do Evangelho de Jesus. Acima de tudo, ó Deus, fala ao coração daqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que possam se decidir a ter Cristo como Senhor e Salvador e a viver a dinâmica na igreja do Senhor, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus.